Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é: O meu marido não me ouve. O que fazer? Então é sobre isso que a gente vai falar. E eu quero começar falando sobre o quão importante é essa comunicação entre homem e mulher. O quão importante é você conseguir desenvolver o diálogo no seu casamento, desenvolver ali uma relação de proximidade, de intimidade com o seu marido através do diálogo, tá bom? Bom dia aí pro pessoal que tá chegando. Primeira coisa, quando a gente pensa em diálogo, gente, a gente acaba não dando tanta importância, a gente só percebe a importância quando o casamento ele tá chegando ao fim. Por quê? Porque a comunicação ela fica praticamente impossível. Você não tem mais, não existe mais diálogo entre homem e mulher quando o casamento está chegando ao fim. Só que essa dor ela é percebida quando o casamento ele já está numa situação muito difícil. Porém, o diálogo é uma das primeiras coisas, é um dos primeiros fatores que são comprometidos durante o casamento. É um dos primeiros sinais de crise no relacionamento. Como assim, Carol? Quando o homem e a mulher começam a não conseguir resolver conflitos, não conseguem resolver acordos, não conseguem entrar em um acordo sobre um determinado assunto ali, qualquer coisa, qualquer situação no casamento, seja alguma coisa que eles precisam planejar, seja sobre a educação dos filhos, por exemplo, se o casal ele não consegue ter esse acordo entre eles, que acontece? Esse é o primeiro fator, essa falta de comunicação, essa falta de habilidade na comunicação entre os dois acaba sendo comprometida e a partir daí todos os outros eventos que levam o casamento ao divórcio, eles começam a acontecer. Todos os outros problemas que são desencadeados com base nesse problema específico que é a comunicação, começa a se desenvolver. Então, entenda, o diálogo, a comunicação é um dos primeiros sinais de que o casamento ele está entrando numa crise, certo? E quando o casamento ele está sendo restaurado, quando o homem e a mulher estão lutando para restaurar o casamento, e muitas vezes apenas a mulher está lutando a princípio, né? Eu falo muito disso dentro do programa Ela no Lar. Muitas vezes a gente acha que, por ser mulher, a gente. Só a gente tá lutando, por que só a mulher tem que lutar? A gente fica com esse monte de dúvidas aí na cabeça. E a mulher, por achar que só ela tá lutando, ela para de prestar atenção no quanto esse diálogo que precisa ser construído depende também dela. E principalmente parte da mulher. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas o que eu quero que vocês entendam? Quando o casamento ele está sendo restaurado, a comunicação é um dos maiores desafios, é uma das últimas coisas que retomam, sabe? Eu escuto muitas mulheres falando assim: ah, Carol, o meu marido ele me traiu, aconteceu um problema aqui no casamento, ele foi embora, me pediu perdão, voltou, só que ele não fala comigo, ele tá distante. Entenda, por mais que o outro ele queira estar com você, por mais que você queira estar com o outro, a comunicação ela precisa ser aos poucos retomada. E não é uma coisa do dia para a noite. Seu marido voltou para casa ou seu marido disse que agora tá tudo bem, ou seu marido disse que agora vai lutar pelo casamento e a comunicação ela se restabelece assim num passe de mágicas. Só apertar um botão e resolve. Não é assim, não funciona assim. A comunicação então, como eu disse, é a primeira a ser perdida e um dos últimos elementos a ser restabelecido durante um casamento, para restaurar um casamento, tá? Então, olha o quanto é fundamental e o quanto é importante a gente prestar atenção no diálogo, na comunicação. E aí, tem algo que as pessoas confundem muito, que é o diálogo em si com uma simples conversa, uma mera conversa com o outro. E por que eu digo isso? Porque se você acha que
Quando a mulher acha que ela está conversando com o marido, quando ela está falando, por exemplo, de política, quando ela está falando sobre o que aconteceu com o vizinho, ou o que aconteceu com, sei lá, qualquer assunto aleatório, isso não é um diálogo. Isso é uma conversa fora, que a gente joga com amigo, que a gente joga, sabe, com a nossa mãe, com os nossos primos. Isso não é diálogo, isso é uma conversa normal, tá? E isso precisa existir, sim, no casamento, só que as pessoas confundem muito esse tipo de conversa com o diálogo em si. Carol, o que, que é então o diálogo em si? O diálogo, ele é caracterizado quando vocês têm ali uma conversa, um assunto a ser entrado em acordo. Entende? Então, assim, se você conversa muito bem com seu marido sobre qualquer coisa que não seja algo que vocês precisam entrar em acordo, vocês não estão dialogando. Entende? Deu para entender essa diferença? Então, quando você está conversando sobre assuntos aleatórios com seu marido e você não consegue entrar num simples acordo sobre o que vocês vão fazer no final de semana, o diálogo de vocês está comprometido sim. Entende? Não é. Aí você pensa, ah, não, mas a gente conversou tanto, a gente. Não, você não conseguiu, vocês não estão conseguindo entrar em acordo, tá? Então, isso é algo muito importante para você aprender, para você ter a clareza do que é cada coisa. Se você não está conseguindo entrar em acordos com seu marido, não tem diálogo no casamento de vocês. Entende? E isso precisa ser resolvido, tá? E aí, agora vamos lá que eu vou falar quais são os prejuízos do marido não te ouvir. Vamos lá. Peraí, deixa eu só ver se melhora aqui. Quais são os prejuízos do marido não ouvir o que você diz? Um dos maiores prejuízos é a briga. São as brigas. Por quê? Porque você tenta falar algo para o seu marido não te escuta, e aí, quando ele não te escuta, você tenta achar um jeito dele te escutar, você se estressa, você fica nervosa, porque você fala, caramba, eu tô tentando falar com ele, ele não consegue, e aí, esse tipo de desavença, esse tipo de briga, acaba desgastando a relação, acaba fazendo com que vocês se distanciem, e esse distanciamento ele faz com que vocês possam caminhar aí para o divórcio. Então, entenda, a briga, o prejuízo do marido não ouvir o que a esposa faz é esse, entende? Um dos prejuízos é você não conseguir achar um meio, achar uma alternativa de fazer eles comunicar com você, e aí vocês acabam brigando. Um outro prejuízo é que vocês não conseguem, quando seu marido não te escuta, vocês não conseguem resolver os problemas no casamento. E o que, que acontece quando vocês não conseguem resolver? Sejam grandes problemas ou sejam pequenos problemas. Todos esses probleminhas que vocês não vão conseguindo resolver, eles vai ficando, entrando debaixo do tapete. Tanto o homem quanto a mulher joga esse probleminha debaixo do tapete. E aí, quanto mais esses problemas se acumulam, quanto mais esses assuntos mal resolvidos não são de fato resolvidos, vocês acabam se distanciando, vocês acabam perdendo intimidade, perdendo cumplicidade. Por quê? Não conseguem entrar em acordo com nada, não conseguem decidir nada. Entende? Então, o que, que acontece quando a gente deixa os assuntos para depois? Quando a gente vai jogando esses conflitos e finge que nada está acontecendo. Tanto o homem quanto a mulher começa a querer fugir dos problemas em vez de enfrentar. Por quê? Porque já que não consegue falar com o marido, já que não consegue fazer com que o marido escute, a mulher fala: bom, então deixa para lá. E aí ela vai e foca em outra coisa, muda o foco dela, entende? Então, olha só. E o homem também ele foge, ele fala: ah, deixa para lá isso aí, e aí começa a fazer outra coisa, e aí já começa a ter as fugas, né, que a gente chama. E quais podem ser essas fugas, principalmente pensando no homem? Pode ser um vício, pode ser vício em bebida, pode ser vício em jogos, pode ser vício em pornografia, pode ser vício em estar com outras mulheres, entende? Então, olha só como vocês não conseguirem resolver
conflitos pode trazer um dano muito maior do que você consegue enxergar a princípio, certo? E além disso, quando o marido não escuta, né? Você tá ali tentando salvar o seu casamento, seu marido ele não tá te escutando, você tá pedindo para ele fazer as coisas ali e ele não faz. E quando isso acontece, a mulher ela acaba desanimando de lutar pelo próprio casamento. Por quê? Porque ela vê que só ela tá lutando, ela vê que só ela tá fazendo, o marido não tá escutando, e aí ela acaba desistindo. E aí, ponto pro diabo. Por que ponto pro diabo, Carol? Porque, gente, hoje o mundo ele tá numa situação em que a gente percebe claramente a manifestação do mal querendo entrar nas famílias a qualquer custo, de qualquer maneira. Então, quando o casal ele desiste de dar certo, quando o casal abre mão, quando o casal joga a toalha, ponto pro diabo. Ele está conseguindo o que ele quer, que é separar as famílias, desestruturar a base dos filhos, para que esses filhos cresçam sem base, para que esses filhos sejam moldados pelo mundo e não debaixo das leis de Deus, entende? Então, quando a mulher ela desiste do casamento, quando o homem desiste do casamento, ponto para o diabo, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. E você pode pensar assim, Carol, eu tento falar para ele, eu falo para ele me dizer o que ele tá sentindo, para eu poder ajudar, para eu poder salvar o meu casamento, e não adianta, eu não consigo, ele não me escuta, ele finge que nada tá acontecendo e eu não sei o que fazer. Como que eu vou lutar por um casamento em que eu tento me comunicar e ele não se comunica? Qual é a dificuldade dele falar para mim o que ele está sentindo? E eu já vou falar sobre isso, por quê? Porque eu passei por isso no meu casamento. Muitas vezes, quando eu vi o meu casamento ali numa sinuca de bico, num lugar sem saída, sabe? Sem saber para onde me dirigir, sem saber para onde seguir para conseguir salvar o meu casamento, sem saber qual caminho trilhar para conseguir restaurar como era antes e até melhor. O que eu fazia nesse momento? Eu falava para o Wellington, me fala, qual que é o problema? Fala para mim. Eu te falo todos os dias o que eu preciso mudar. Agora me fala você o que eu tenho que mudar. Eu falava isso para ele, só que eu percebia um bloqueio muito grande da parte dele. Ele não falava, ele não me falava qual que era. E eu percebia que assim, não é porque ele não queria falar, é porque ele tinha uma dificuldade muito grande de falar. E quando eu fui estudar sobre isso, eu descobri que na época das cavernas, o homem, ele não tinha essa habilidade de se relacionar. Na época das cavernas, quem ficava ali se relacionando era a mulher. Por quê? Porque ela ficava ali na caverna, ela cuidava dos filhos, ela cuidava da família, e quem saía para caçar era o homem. E o que acontece? Ali no momento em que o homem estava caçando, naquele momento, ele tinha que ficar em silêncio. Então, o homem, ele ficava em silêncio por horas. Por quê? Porque se ele fizesse algum ruído, se ele expressasse ali qualquer sinal, através verbalmente, através do som da voz, ele poderia ou afugentar a presa e morrer de fome, tanto ele quanto a sua família, ou ele poderia atrair o olhar da presa, não estar preparado e ser morto por ela. Então, essa característica dentro do cérebro do homem, ela veio sendo trazida desde aquela época, milhares de anos atrás, até os dias de hoje. Então, o homem, ele não tem facilidade de falar sobre os sentimentos dele. O homem, ele não tem facilidade de falar sobre o relacionamento em si. Ele não consegue expressar isso através da fala. Tá? Ele não expressa os sentimentos dele através da fala. A mulher, sim. Então, nós mulheres temos uma habilidade muito maior para falar sobre nossos sentimentos, para falar sobre como a gente está se sentindo, para conseguir falar numa boa sobre o nosso relacionamento. Quer ver como isso acontece mesmo? Para analisar em uma roda de família, uma roda que tem só homens e uma roda que tem só mulheres.
Muito provavelmente na roda de mulheres, a maioria das vezes está sendo falado sobre relacionamentos. Seja do próprio relacionamento, seja do relacionamento de um artista, seja do relacionamento de um filho, falando sobre como educa filho. O assunto, a maioria das vezes, são os relacionamentos. Agora, para analisar, para reparar na próxima vez que você tiver oportunidade, numa roda de homens. O que eles falam ali? Eles falam sobre futebol, eles falam sobre política, eles falam sobre uma série de coisas, mas eles não falam sobre relacionamento. Parece até que é um assunto proibido para eles. Então, a nossa habilidade de se relacionar, a nossa habilidade de falar sobre os nossos sentimentos, falar sobre o que a gente está sentindo, é muito maior. E a gente precisa ter isso em mente quando o assunto é comunicação, quando o assunto é diálogo, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, no programa Elo no Lar, existe um pilar fundamental que é o de comunicação, que aproxima. O programa Elo no Lar, para quem não sabe, é o meu programa de relacionamento. Inclusive, se tiver mulher deck aqui, escreve aqui para mim. Mulher deck são as minhas alunas. Então, assim, é um pilar que é fundamental de ser construído e é um dos pilares, gente, que mais é comprometido. E é comprometido no momento que a gente nem se dá conta. A gente acha que é inofensivo, a gente acha que essa dificuldade de resolver conflitos, ela vai passar com o tempo. Mas a gente tem que entender que nada passa com o tempo se não é resolvida. Ó, a Dai escreveu, mulher deck, a Dai tá sempre aqui presente. Entendeu? Então agora eu vou falar para vocês sobre erros na comunicação que impedem o seu marido de te ouvir. Primeiro erro. Quando a mulher impõe o ponto de vista dela sem ouvir antes o ponto de vista do marido. Isso é um erro muito comum. A gente vai para uma conversa com uma ideia fixa do que a gente quer, a gente não quer escutar o que o outro está falando, a gente não quer nem dar a oportunidade dele falar, e aí a gente quer trazer ali a nossa ideia, o que a gente quer. E isso é um erro, sabe por quê? Porque quando você tenta impor algo para alguém, quanto mais você tenta impor, mais essa pessoa se esquiva. Quanto mais você tenta impor, mais essa pessoa recua. Tem até uma passagem bíblica em Tiago 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim, ó. Está escrito assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, olha só, sejam todos prontos para ouvir. Esse é o primeiro mandamento ali, né? A primeira regra da comunicação. Você tem que ouvir. Tem até um trabalho que eu fiz na pastoral familiar uma vez, que um dos palestrantes, ele estava falando que o maior gesto de servir é ouvir. E muitas vezes a gente não fica presente para isso, né? Para a gente ouvir de fato o que o outro fala. Porque quando a gente vai com uma ideia fixa na cabeça, a gente fica cega, a gente fica surda, a gente fica, sabe? A gente não aceita. Então, esse é o primeiro passo, é o primeiro erro que as mulheres cometem, que faz com que o homem não escute. Então, próxima vez que isso acontecer, abaixa você a guarda, silencia um pouco tanto a sua voz quanto a sua mente. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, né? A gente quer ali trazer a nossa ideia, só que quando o outro está falando, a gente não escuta. Por mais que nós estejamos caladas, a gente não escuta. Por quê? Porque dentro da nossa mente a gente está julgando. A gente está falando nada a ver com o que ele está falando. É um absurdo isso que ele está falando. Nossa, o que ele está falando? Então, esse julgar enquanto o outro fala também é um risco. Também faz com que o outro não queira te ouvir. Sabe por quê? Porque quando você realmente não está de ouvidos abertos para ouvir o que o outro tem a dizer, assim que ele parar de falar e você começar a falar, ele vai perceber que você não ouviu nada do que ele disse.
entende? E aí, o que ele vai fazer? Como reação? Não vai ouvir. Ele vai parar de te ouvir. Então, esse é o primeiro erro. Um outro erro que a gente comete também é a mulher tentar resolver vários assuntos em um único momento. Então, vamos supor, é um casal que perdeu o diálogo já há muito tempo, mal consegue conversar. A comunicação é escassa, é como se fossem ali, não são nem dois amigos debaixo do mesmo teto, são duas pessoas que só dividem o mesmo teto, porque nem conversar mais sobre nada conseguem conversar. A mágoa já é tão grande, as brigas já são tão frequentes que tanto o homem quanto a mulher percebem que a melhor saída para essa situação é ficar quieto, é ficar em silêncio. Então, quando o casal ele tá numa situação dessa e ele para, como que eu vou explicar? O casal ele tá numa situação em que o diálogo ele praticamente não existe, quando existe uma oportunidade desse casal se falar, aí eles querem resolver tudo num dia só. Aí adivinha, você tentando resolver todos os assuntos que você nunca resolveu, todos os conflitos, todas as piores crises que nunca foram resolvidas num único dia, num único momento, sem ter a habilidade de falar, ouvir, né? Falar calmamente, ouvir atentamente o que o outro tem a dizer, para conseguir solucionar esses problemas. Então, do que adianta você colocar vários assuntos ali na mesa se você ainda não tem essa habilidade? É a mesma coisa se a gente for pensar num esporte. Você quer começar a nadar. Aí você tem a oportunidade de nadar, você vai lá em alto mar, onde não dá pé, cheio de onda e correnteza para nadar. É a mesma coisa, é loucura, é suicídio, entende? Então, o que você tem que fazer? Se quer começar a nadar, você vai colocar só o pezinho na água. Depois você, né, igual criança, quando aprende a nadar. Aí você vai pegar lá a pranchinha. É aos poucos. Então, quando você tem a oportunidade de falar com o seu marido, mesmo quando o diálogo estava escasso, o ideal, o que deve ser feito é ser levado apenas um assunto para ser resolvido. E não vai querer você resolver o assunto mais cabeludo de vocês, sabe? Começa aos poucos, começa pelo fácil, começa praticando, começa treinando. Começa falando não sobre uma traição que aconteceu há X anos atrás. Começa falando sobre um plano que vocês vão fazer para o próximo final de semana, sabe? Então, assim, não adianta a gente querer resolver toda a nossa vida num dia só, porque não resolve. Não resolve. E muito pelo contrário, sabe o que acontece? Quando o homem e a mulher tentam resolver vários assuntos de uma vez, e com certeza, né, vai ser um fracasso, não vai ter sucesso nessa missão, mais vocês vão reforçar a ideia de que, nossa, realmente não é para ser. Nossa, realmente a gente não dá certo mais. Nossa, realmente a gente não consegue mais se entender. Não tem mais jeito para nós. É isso que acontece, tá? Então, cada vez mais você reforça, tanto na sua cabeça quanto na do seu marido, que vocês não dão mais certo juntos. Agora, quando você começa a usar essa estratégia de um assunto, uma conversa, um assunto, né? Conversa super rara. Tudo bem, uma conversa, um assunto. Quando você aprende a usar essa estratégia e você começa a aplicar, mais vocês vão reforçar na cabeça de vocês, nossa, olha, dessa vez a gente conseguiu entrar num acordo. Ufa, até que enfim a gente conversou sem brigar. Aí depois vai chegar um outro momento, ufa, mais uma vez, a gente conseguiu conversar sem brigar. E toda vez que você faz isso, toda vez que você consegue sair de uma conversa com seu marido, de um diálogo, né, onde vocês estão resolvendo um assunto de vocês, quanto mais vocês conseguem sair dessa situação sem brigar, vocês aumentam a conexão, aumentam a intimidade, aumentam a cumplicidade, certo? Então, isso é fundamental para você conseguir fazer com que o seu marido te escute. Porque se a conversa sempre acaba em briga, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para evitar briga. E aí ele não vai escutar mesmo. Aí ele vai ficar quieto mesmo. Entende? Então, e tem uma outra passagem bíblica de Provérbios 18:2 que fala assim: o tolo não tem prazer no entendimento,
mas sim em expor seus pensamentos. Olha só, eu vou ler de novo. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. O que isso significa? Quando você vai para uma conversa, para um diálogo, para resolver um problema, você não tem que vomitar tudo que você está sentindo, que você está pensando. Isso quem faz são os tolos. Provérbios diz: o tolo não tem prazer no entendimento. Qual que é o prazer do tolo? Expor seus pensamentos. Entende? Que é o que eu falei aqui. Não adianta você querer só falar o que você pensa, sem levar em consideração que tem uma pessoa ali te ouvindo que pode pensar completamente diferente de você. Isso significa que você está certa? Não. Isso significa que ela está certa? Não. Mas se vocês não pararem para um ouvir ao outro, vocês nunca vão saber, vocês nunca vão conseguir entrar num acordo. Então, olha só, a gente tem que ter prazer no entendimento. E qual que é esse entendimento? Entender o outro. Entender o que está passando na cabeça do outro. Realmente dar uma de Sherlock Holmes, dar uma de investigador ali, para entender, puxa, como que será que ele pensa? Como que será que ele vê o mundo sobre esse tema, sobre esse assunto? Por que será que ele pensa assim? De onde vem esse pensamento dele? Tudo isso, gente, é a nossa curiosidade como esposa sendo usada no lugar certo, tá? Não adianta a gente abrir o celular do marido e falar, deixa eu ver com quem ele conversa, deixa eu ver o que ele tá falando aqui nas redes sociais, deixa eu ver quem ele tá curtindo foto. Não! Por que você não usa essa curiosidade aonde realmente tem que ser usada? Deixa eu ver como o meu marido pensa. Deixa eu ver do que realmente ele gosta. Deixa eu ver o que realmente faz ele se divertir, ele dar risada, ele sorrir. Deixa eu ver por que ele pensa diferente nesse assunto específico. Por que ele pensa diferente de mim? O que ele passou na vida que fez ele pensar diferente de mim? Toda vez que a gente faz isso, a gente está usando uma estratégia que, inclusive, eu ensino lá dentro do programa, que é a comunicação empática, que é, de fato, você se colocar no lugar do outro. Não só a empatia não é querer que façam para você fazer pelos outros aquilo que você quer que façam por você. Empatia não é isso. Empatia é você fazer pelo outro o que o outro quer, não o que você quer. Entende? E para isso a gente precisa estar aberto para conhecer o outro. Então, qual que é o jeito certo quando a gente pensa em ter uma comunicação em que o marido escute o que a gente diz? Primeiro passo de todos, que inclusive é algo que eu começo ensinando às minhas alunas, é o autocontrole. Por quê? Por que o autocontrole ele tem que ser desenvolvido? Porque quando você desenvolve o autocontrole, você consegue lidar com um marido que a princípio ele não está te escutando. Quando você consegue se controlar, controlar suas emoções nesse momento em que você está falando e ele não está ouvindo, quando você consegue se manter leve, calma, equilibrada, serena nesse momento, você consegue evitar a briga. Olha só, então, você tira esse desgaste da relação da briga. Então, esse autocontrole aplicado dentro da comunicação vai fazer o seu marido abaixar essa guarda de não querer te escutar. Por quê? Porque ele está começando a perceber que você não está mais se exaltando por ele não te escutar. E ele vai começar a recuar. Só que é a mesma coisa, né? Quando o homem ele começa a falar, se a mulher não escuta e a mulher não é tolerante ao que está sendo falado, ela reage também de uma maneira que faz com que o outro se cale. Por isso que o autocontrole ele é tão fundamental. Por exemplo, a gente pode pensar, né? Se você trabalha numa empresa, na parte, né, com outras pessoas, você convive ali muitas horas com essas pessoas. Quando acontece um problema no seu trabalho, qual que é a ferramenta que você usa para resolver os problemas? É a emoção ou é a razão? Por exemplo, sei lá, deu uma falha na produção de não sei o quê, e o seu chefe vem e chama sua atenção. O que você faz nessa hora? Você fica, mas você não gosta de mim. Não, você não usa a emoção. Você tá com a emoção ali, mas você usa a razão. Quando você aprende a desenvolver o autocontrole, ou seja, o controle dessas emoções que vão surgindo
e que se você não controla, elas escapam, estouram e fazem com que você perca a razão, se você não tem esse autocontrole, muito provavelmente você já teria sido demitida, entende? Então, por isso que, para não ser demitida, você fala, bom, tenho que engolir o sapo aqui, vamos resolver e depois a gente vê como é que faz. É a mesma coisa. É a mesma coisa no casamento. Quando você desenvolve o autocontrole, quando você vai resolver problema, não adianta trazer sentimento. Ah, você me magoou, você me fez isso. Não, vamos resolver com a razão. Tá, como que a gente vai resolver isso aqui? Ó, a Dai escreveu. Eu usava muito a emoção e quase sempre perdia a razão. E o que, que é esse perder a razão? É briga. É briga, dá desentendimento, o marido se afasta, a mulher se afasta. É uma série de situações que vão sendo desencadeadas pela falta de autocontrole. Ah, Carol, mas meu marido também não se controla. Gente, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Eu sempre falo que existe um equilíbrio, né? Tem um que ele é explosivo demais, o outro, quanto mais explosivo um, mais tranquilo tem que ser o outro para ir mantendo um equilíbrio, para você ir trazendo o seu marido para o equilíbrio, entende? Agora, quando os dois explodem, os dois querem se explodir, não dá certo, não dá certo, entende? Por mais que tenha conexão entre os dois, esse desgaste vai fazendo com que uma hora o casamento ele acabe, certo? E tem uma outra passagem bíblica que fala assim, ó, em Provérbios também. Provérbios fala muito sobre comunicação. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha só, o tolo dá vazão, ou seja, ele libera ali no momento a sua ira, mas o sábio domina-se, ou seja, quem usa da sabedoria para se comunicar sabe que precisa se controlar, sabe que precisa se dominar. E aprender esse autocontrole é fundamental para salvar o casamento. Então, resumindo, o diálogo, ele é sim fundamental. É tão importante que é dos primeiros sinais de que o casamento está entrando numa crise e é um dos últimos sinais de que o casamento está saindo da crise. Então, realmente é um processo. E eu trouxe para vocês, né, o prejuízo, falei para vocês dos prejuízos do marido não ouvir e a mulher se descontrolar, que é a briga, e todos os outros prejuízos que eu falei, e os erros comuns, que é tanto um quanto o outro tentar impor o seu ponto de vista sem ouvir o ponto de vista do outro, e aí assim fica só um monólogo, né? Não é um diálogo, é uma só pessoa falando e a outra tendo que engolir tudo, certo? E um outro erro comum é o casal nunca dialoga e quando para fazer isso, quer resolver o mundo, a vida toda num dia só. Então, isso a gente já viu aqui, expliquei para vocês o quanto isso é errado. E a maneira para começar a resolver isso é a partir do autocontrole. É a partir de, como diz em Provérbios, o sábio domina-se. Então, é a mulher aprender a dominar, conhecer, entender os sentimentos, controlar os sentimentos, para na hora da conversa conseguir resolver de fato os problemas. Tá certo, gente? Então, a gente se vê aqui na sexta-feira. Até mais, um beijo para vocês, bom dia.